Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 6. Quarta parte, páginas 105 a 109. Você já se viu preso em um ciclo de pecado por muito tempo? Já desistiu do Espírito Santo e se resignou ao pensamento de que ele não opera ou não tem poder para promover a libertação? Não, pelo menos, em sua vida? Se essa descrição serve para você, então talvez ainda não tenha assimilado esta realidade. Caminhar com o Espírito requer ação de sua parte. O fato é que, se você estivesse em sintonia com o Espírito Santo, se o ouvisse e obedecesse, não pecaria. Confira Gálatas 5,16. A partir de determinado momento, é impossível viver no poder do Espírito Santo e do pecado ao mesmo tempo. O pecado faz oposição total a tudo o que é do Espírito. Eles são mutuamente excludentes e totalmente contrários um ao outro. Isso não significa que, se você peca, não tem o Espírito Santo ou não é um seguidor de Cristo. Não significa que, quando peca, está deixando de ser submisso à autoridade e à presença do Espírito Santo em sua vida. Ele continua presente, mas o mais provável é que você esteja reprimindo ou ignorando seu conselho. A maior esperança que temos nisso tudo é que, mesmo quando ignoramos o Espírito e pecamos, ele nos convence desse pecado. Embora pequemos de vez em quando, não somos governados nem escravizados pelo pecado como éramos antes. Erradicamos a hegemonia do pecado sobre a nossa vida. Quando estamos em sintonia com o Espírito, ele nos lembra dessa realidade libertadora. Fica óbvio quando alguém não anda em Espírito. Pelo menos, não de modo consistente. O que você vê e sente de uma pessoa assim geralmente é ira, egoísmo, contenda, amargura e inveja. No entanto, quando uma pessoa se submete ao Espírito Santo de forma habitual e ativa, ela gera o fruto do Espírito. O Espírito Santo jamais conduzirá você, nem pode fazê-lo, ao pecado. Se ele habita de fato em sua vida, então você só pecará quando não der ouvidos à orientação do Espírito Santo. Você já conheceu alguma daquelas pessoas raras que a gente olha e diz: esse anda o tempo todo em espírito? De alguma forma, elas emanam graça e paz em um grau acima do humanamente possível. Você não gostaria de viver assim também? Quero dizer, quem sente prazer em ser uma pessoa estressada, nervosa e egoísta? Não tem muita graça, nem para essa pessoa nem para qualquer outra que tenha de conviver com ela. Lembro-me de muita gente quando penso sobre as pessoas que andam no Espírito todos os dias. Seria fácil começarmos a nos comparar com os outros nessa área. Já consigo até ouvir os pensamentos. Bem, é claro que sou muito mais orientado pelo Espírito Santo do que aquele sujeito. Em vez de perder tempo imaginando se os outros estão ou não andando no Espírito. O que, com certeza, não é tarefa sua. Eu o desafio a analisar sua própria vida. Examine o fruto que ela produz e faça disso um parâmetro para você e para seu relacionamento com o Espírito Santo. Você ouve o Espírito Santo quando entra na fila do supermercado? Talvez ele lhe esteja pedindo que puxe uma conversa com aquela senhora à sua frente. Você permite que o Espírito Santo oriente o cálculo de seu orçamento? Talvez ele o mande aplicar seu dinheiro de maneira diferente do habitual. Você se submete ao Espírito Santo quando dedica tempo à família? Em geral, são os membros da família os mais difíceis de amar, e precisamos da ajuda do Espírito para fazer isso da melhor maneira. Essas são algumas das muitas áreas de nossa vida que podemos submeter à direção do Espírito. Pare um pouco e pense sobre as áreas de sua vida em que você tem a tendência de fazer tudo ao seu modo, sem se importar com a vontade e o chamado do Espírito. Viver pelo Espírito implica uma interação contínua, habitual e ativa com o Espírito Santo. Ainda que isso pareça exagerado, na verdade não é, pois essa vida e essas atividades só são possíveis sob o poder do Espírito. Não acontecem como resultado de seus esforços. Isso, porém, levanta outra questão perturbadora. Isso é obra de Deus ou minha? A responsabilidade é dele ou minha?
Paulo trata desse assunto quando escreve aos Gálatas. Ele os desafia, perguntando quem os enfeitiçou. Que tremenda acusação! Ele questiona: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3:3. Acho que cada um de nós tem uma forte tendência a tentar disputar o controle com o Espírito e assumir as rédeas da vida. Temos a tendência de trocar a vida no Evangelho da Graça pela confiança em qualquer sistema que funcione bem. É por isso que Paulo levanta essa questão com as igrejas da Galácia. Ele sabe que é difícil depender verdadeiramente do sustento e da direção do Espírito, em vez de confiar apenas na própria sabedoria e no esforço pessoal. Lembra-se da ilustração da esteira ergométrica? Talvez você se pergunte como a concepção de nossas ações se encaixa no Evangelho da Graça, que não pode ser conquistado por mérito ou esforço próprio. Suponhamos que eu asse um pão e você me pergunte: qual é o ingrediente mais importante, o fermento ou a farinha? Eu vou olhar para meu pão ainda quentinho, recém-saído do forno, e responder que ambos são fundamentais e necessários para a receita. Simplesmente não dá para fazer pão sem fermento e farinha. Essa ilustração guarda certa semelhança com a nossa vida espiritual. Se nunca respondemos a Deus, se nunca agimos baseados naquilo que Ele fez por nós, não é possível estabelecer um relacionamento de fato com o Senhor. Deus continua sendo real e atuante, mas em algum ponto temos de reagir e agir por causa do que Ele fez por nós. Como o fermento e a farinha são necessários para fazer o pão, a ação de Deus e nossa reação-resposta são necessárias para que esse relacionamento funcione. Em Filipenses 2:12-13, Paulo escreve: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Adoro a aparente contradição dessa passagem bíblica. Paulo diz, de modo bem incisivo: ponham em ação a salvação de vocês. E depois completa: é Deus quem efetua, age, em vocês. Essa via de mão dupla aqui presente não nos permite chegar a uma conclusão apenas. Sim, é Deus quem age em você. E, sim, você também tem de agir. Sim, o Espírito capacita você a agir. E, sim, você age. Como muitas coisas na vida, não existe mesmo uma solução definitiva para todas as coisas ao mesmo tempo. E eu gosto disso. Deus é tão grande e misterioso que não podemos simplesmente rotular esse processo e tocar a vida. Exige envolvimento contínuo, luta constante e busca permanente por viver uma vida orientada pelo Espírito Santo desde já. Não daqui a 10 anos. Nem amanhã. Agora mesmo, neste tempo e neste lugar onde Deus nos colocou agora, conforme colocamos em ação a nossa salvação e Deus age em nós. Devemos manter nossa sintonia com Ele.